Olá, meu nome é Marcelo Lopes e estamos aqui juntos mais uma vez para podermos estudar a Palavra de Deus. É um prazer que eu tenho, vocês não têm noção do quanto para mim é maravilhoso abrir as Sagradas Escrituras e poder estudar e poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho. Louvado seja o nome de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós darmos início ao estudo, eu gostaria que, se vocês que ainda não são inscritos no canal, que pudessem se inscrever para poder apoiar esse projeto. E que vocês também possam ativar o sininho para receber novos vídeos que serão postados. E também que vocês possam compartilhar para que esses vídeos possam chegar ao maior número de pessoas possíveis. Ok? Muito obrigado. Eu ficarei imensamente agradecido. Vamos falar com Deus. Lembrando que sempre que a gente for tratar de assuntos espirituais, nós devemos pedir a bênção de Deus, nós devemos pedir a iluminação do Espírito Santo para que ele possa influenciar a nossa mente e abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus e que ela possa ser um instrumento para a honra e para a glória do seu nome. Vamos falar com Deus. Bendito Deus, amado Criador. Mais uma vez estamos aqui, Pai querido, com o intuito de estudar a Tua Palavra. Que ela possa nos orientar, que ela possa nos mostrar o caminho, que ela possa, Pai querido, nos direcionar aonde o Senhor deseja que nós venhamos a caminhar. Pai querido, por favor, Tu bem sabes, Pai querido, que a minha palavra não é nada, mas se o Seu Santo Espírito usar ela, Pai querido, a palavra que está sendo dita aqui, ela pode penetrar nos corações humanos e pode produzir frutos para a eternidade. A obra mais importante do céu é a obra de buscar e salvar aquele que havia se perdido. Então, para este feito, eu peço ao Espírito Santo que me ilumine. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar sobre um assunto que eu achei de extrema importância. O número 7 na Bíblia. Quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema, eu fiquei surpreendido com a quantidade de textos que são mencionados em relação a este número. E eu espero conseguir passar para vocês algumas coisas importantes em relação a esse número 7. E vocês verão, ao longo dos versículos que forem passados aqui, como Deus ele trabalha com o número 7. No Antigo Testamento. Vamos lá. Eu coloquei aqui os 7 dias da criação. Deus é o autor da semana. Você sabia? Olha só. O ciclo mensal. Ele tem base aonde? No ciclo lunar. O ano, ele tem base o quê? No ciclo solar, né? O tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. E a semana? Qual a origem da semana? A origem da semana, ela tem a palavra de Deus como origem. Porque através da Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus foi o autor da semana. Ok? E Deus ele é o Criador. E ele usou o número 7. Olha só o que diz em Êxodo capítulo 20, versículo de 8 a 11. É os mandamentos do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, na criação, Deus ele fez tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Vamos para o próximo item? Olha só, Caim, né? Caim ele matou Abel
E num diálogo que ele teve com o Senhor, né, o que o Senhor fez? Isso está relatado em Gênesis capítulo 4, versículo 15. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não mais ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Nós sabemos que Caim, ele matou Abel, e por isso ele ficou com medo, né, de que alguém vingasse a morte de Abel. Então, num diálogo que ele teve com o Senhor, ele falou isso, né, que as pessoas iriam procurá-lo por causa do sinal que Deus colocou nele. Então, Deus ele falou que se alguém matasse Caim, ele seria o quê? Vingado 7 vezes. Olha, vamos continuar. Uma outra coisa interessante aqui, na arca de Noé. Isso está em Gênesis capítulo 7, versículo de 1 a 5. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e sua fêmea, mas dos animais imundos um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Olha, 7 pares de animais limpos, e dos imundos só 2. Você vê que muito antes de Deus dar a lei em Levítico capítulo 11, em relação àquilo que nós poderíamos ou não poderíamos comer, na época de Noé, Deus ele já havia feito uma separação do que era limpo e do que era imundo. Uma outra observação em Gênesis capítulo 7, versículo 10, diz uma coisa muito interessante. Noé ficou 7 dias dentro da arca antes de começar a chover. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel e 7 anos por Lia. Isso feito está em Gênesis capítulo 29, versículo 18, que diz assim: Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Uma outra coisa muito interessante, né? Faraó, ele teve 2 sonhos, né? Isso está relatado em Gênesis capítulo 41, versículo de 25 a 27. Olha só o que diz. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Os 2 sonhos que ele havia tido era Deus querendo falar para Faraó as coisas que iriam acontecer no futuro, e era apenas um. Diz assim, ó: Deus manifestou a Faraó o que há de acontecer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como 7 espigas mirradas e crescentes do vento oriental. Serão 7 anos de fome. O que Deus estava querendo dizer para Faraó? Que as vacas que ele viu gordas e magras e as espigas que ele viu cheias e murchas, né, elas representavam o quê? 7 anos de muita fartura, e depois viriam 7 anos de muita fome. Então Deus queria fazer isso para dizer a Faraó o que iria acontecer para que as vidas fossem poupadas. Porque naquela época o Egito seria o celeiro do mundo, né? Vocês veem, ó, 7 são o mobiliário do tabernáculo, né? Deus ele queria habitar no meio do povo, né? E ele pediu para que Moisés construísse um tabernáculo, o santuário terrestre. E nesse santuário terrestre, que se encontra em Levíticos, capítulo de 25 a 27, nós vemos ali 7 mobiliários, né? Diz, ó, a arca, o propiciatório, a mesa, né, onde ficavam os 12 pães da preposição, o candelabro de ouro com 7 hastes, né, o altar de incenso, a bacia de bronze, onde o sacerdote se usava para lavar as mãos, né, e o altar do holocausto. 7 itens.
Uma outra coisa muito interessante é o Senhor fala em castigar 7 vezes mais. Isso está relatado em Levíticos capítulo 26, versículo de 14 a 18. Deus ele havia feito uma aliança e se o povo andasse nos seus caminhos, ele prometia abençoar. Mas se o povo desobedecesse, olha o que é relatado. Mas se não me ouvirdes, e se não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança. Olha, era uma aliança que Deus estava fazendo, né, com os israelitas. Então eu vos farei isso, porei sobre vós o terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. Semeareis de balde a vossa semente, porque os vossos inimigos a colherão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis ferido diante dos vossos inimigos, os que vos aborrecem, senhorearão-se-ão de vós, e fugirei sem vos perseguirem. Se ainda assim com isso não me ouvirde, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Muito profundo, né? Uma outra coisa diz, durante 7 dias o povo de Israel rodeou a cidade de Jericó. E no último dia ele deu 7 voltas em torno da cidade e as muralhas de Jericó caíram. Isso está em Josué capítulo 6, versículo de 1 a 4. Diz assim, ó: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entregarei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 vezes no dia, e eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Então eles deveriam rodear a cidade durante 6 dias, só que no 7º dia eles iriam dar o que? 7 voltas. E aí, depois de um brado de trombetas, a muralha iria o que? Iria ao chão. Em Salmos, capítulo 119, versículo 164, diz assim o salmista: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão a trombeta. Essa é a continuação, né, das muralhas de Jericó indo abaixo, né? E em Salmos 119, 164, diz que o salmista que 7 vezes, né, por dia ele louva ao Senhor. Uma outra coisa muito interessante, a cada 7 ciclos de 7 era o ano do jubileu. Era um ano em que aqueles que haviam vendido a terra, as terras eram devolvidas, né? Era um ano muito especial, era o ano do jubileu. Isso está relatado em Levíticos capítulo 25, versículo de 8 a 14. Se alguém vendesse a sua propriedade durante aqueles 50 anos, né? No final daqueles 50 anos a terra era o que? Era devolvida. Isso tinha por finalidade o que? Fazer com que houvesse um equilíbrio no povo judeu, porque a terra ali era a sua maior propriedade. Então, na verdade, ele não vendia a terra, ele vendia os anos, né? Até o tempo do jubileu. Muito interessante, né? A cada 6 anos de cultivo do solo, o 7º era de descanso da terra e não poderia plantar. Isso está também em Levíticos capítulo 25, versículo de 3 a 7. Diz assim, ó: 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, colherás os teus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado descanso solene para a terra. Olha, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, na tua seara, não cegarás. Então, era um ano de descanso para a terra. Para você ver o quanto Deus ele trabalha com o número 7.
Os israelitas, eles só podiam semear durante 6 anos e no 7º ano eles só poderiam colher o que nascesse por si mesmo. Era um ano de descanso da terra. Olha só como é que Deus é maravilhoso, né? Diz em Juízes capítulo 6, versículo 1, diz assim, ó: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então o povo de Israel, por causa da sua desobediência, Deus entregou ele aos midianitas, e os midianitas oprimiam o povo de Israel. Então fala aqui, deixa bem claro que Deus entregou o povo de Israel durante 7 anos. A purificação do santuário, né? Ela se dava no 7º mês. Quer dizer, Levítico capítulo 23, versículo de 26 a 32, né? Era o dia da purificação. Era um feriado solene para o povo de Israel. Eles não poderiam fazer nada, eles tinham que ficar em espírito de oração, porque naquele momento o Senhor estava visitando. O sacerdote, o sumo sacerdote, estava intercedendo pelo povo, pelos seus pecados. E quando terminava toda aquela cerimônia, era uma grande festa, pois Deus havia perdoado os pecados do povo, né? Tem uma outra coisa muito interessante que fala em relação à vinda de Jesus Cristo em Isaías capítulo 30, versículo de 26 a 28, né? É uma coisa muito interessante, né? Que fala aqui, ó, a luz é como a luz de 7 dias, né? O sol ficaria 7 vezes mais quente. Muito interessante, né? Uma outra coisa legal, né, que a gente vê na palavra de Deus, falando sobre o número 7, fala que Elias orou 7 vezes para chover em Israel, por causa dos pecados, né, que Acabe e a sua esposa fizeram o povo de Israel pecar. Deus ele havia feito uma promessa através do profeta Elias de que não choveria durante 3 anos e 6 meses. Muito tempo, né? Vocês imaginem o que deve ter acontecido ali naquela terra. E no final desse tempo, né, Elias ele faz uma prova lá com os profetas de Baal para ver quem era verdadeiramente Deus. E naquele momento desce fogo dos céus, né? O altar que Elias havia feito havia consumido, né? Porque Deus havia aceitado o sacrifício que Elias fez. Os profetas de Baal foram mortos, né? A fio da espada. E o que aconteceu ali? No final daquilo ali, Elias ele orou, e pela 7ª vez o Senhor ouviu a sua oração, e o servo de Elias viu uma pequena nuvenzinha vindo do mar. Olha, isso está relatado em 1 Reis, capítulo 18, versículos de 43 a 45. O Senhor falou a Elias que 7.000 pessoas não havia beijado a Baal e nem o adorado. Elias pensou que ele estava sozinho, estava deprimido, né? E Deus ele chama Elias para ter uma conversa e ele fala assim: Elias, além de você, mais 7.000 pessoas não dobraram seus joelhos a Baal e nem o adoraram. Muito forte, né? Eliseu pediu para Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão para ser curado de sua lepra. Isso está em 2 Reis, capítulo 5, versículos de 8 a 10. É uma história muito bonita, né? O povo de Israel, ele destruiu 7 nações para entrar na terra prometida. Olha só, isso está em Deuteronômio, capítulo 7, versículo de 1 a 4. Olha só quais foram as nações que o povo de Israel destruiu: os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Olha, interessante, né? As 70 semanas de Daniel, né? 70 semanas, quer dizer, 70 semanas de Daniel, né? E diz assim, ó, Daniel 9:27, e fará uma firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que esteja determinada se derrame sobre nós. Essa é a última semana da profecia de Daniel, né, das 70 semanas. E o que acontece nessa última semana? Ali vem traçando, no meio daquela semana, seria o que? A data exata em que Jesus Cristo iria morrer pelos nossos pecados. E diz aqui, ó,
no meio da semana fará cessar o quê? O sacrifício e a oferta de manjares. O que aconteceu para fazer cessar o sacrifício e as ofertas de manjares? Quando Jesus Cristo morreu, o que aconteceu dentro do templo? O véu se rasgou o quê? De cima a baixo, pondo um fim o quê? Aquele ritual. Porque havia se cumprido, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo havia vindo, ele havia dado a sua vida em prol do pecador. Antigamente, o povo de Israel, para alcançar o perdão, eles colocavam a mão sobre a cabeça de um animal, dependendo das suas posses, era um cordeiro, uma pomba ou uma rolinha, e ali confessava as suas transgressões, depois imolava aquele animal. O sacerdote ele pegava o sangue do animal e ele aspergia nos 4 chifres do altar e na cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Só que quando Jesus Cristo veio aqui na Terra e quando ele morreu, pôs um ponto final àquele ritual. Porque não havia mais necessidade, porque o próprio Filho de Deus já vinha vindo à Terra. Louvado seja o nome de Deus, né? Uma outra coisa muito interessante, né? Está relatado em Provérbios capítulo 6, versículo de 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Uma outra coisa muito forte, né? Em relação ao número 7, é o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 3, versículo de 16 a 19. A prova da fornalha ardente, né? Nabucodonosor, ele havia levantado uma estátua, né? Deus, ele deu um sonho para ele, e Babilônia representava a cabeça de ouro da estátua, né? E depois vinha os peitos e os braços de prata, depois vinham os quadris e o ventre de bronze, e depois o que? As pernas o que? De ferro. E os pés eram em partes de ferro e em partes de barro. Só que Nabucodonosor, querendo que o seu reino não tivesse fim, ele fez uma estátua de ouro puro. E o que essa estátua simbolizava? Que o seu reino não teria fim. Mas o que Deus havia falado por ele através do seu servo Daniel? Que o reino dele iria passar e depois dele iria haver um outro reino mais frágil, né, que representava quem? Os Medo e os Persas. E aí, aqueles 3 jovens, né, que não se dobraram seu joelho diante da fornalha, e aí Nabucodonosor, com raiva, né, pegou eles e jogou aonde? Na fornalha ardente. Só que ele pediu para que a fornalha fosse o quê? Esquentada 7 vezes mais. Uma outra coisa muito interessante, né? 7 tempos foi o período que Nabucodonosor ficou como o quê? Ficou como animal, né? Teve uma época que Nabucodonosor ele havia se engrandecido tanto pelos feitos que ele havia conseguido, né? E aí ele se engrandece. Deus ele já havia alertado, se eu não me engano, um ano antes, pelo Daniel, né, sobre aquela profecia de uma grande árvore, né, que os animais do campo se abrigavam debaixo dela, só que veio um vigilante do céu e cortou a árvore e só deixou ela no toco. E Daniel, ele falou que aquilo ali era quem? Era Nabucodonosor. Quer dizer, por causa da sua arrogância, ele foi reduzido o quê? A viver como animal durante 7 anos. Os seus pelos cresceram, as suas garras ficaram grandes. Muito triste, né? Eu não sei se tem outras coisas no Antigo Testamento, mas foi as que eu conseguia procurar, foram essas. Agora no Novo Testamento, ó, a escolha dos diáconos, né? Foram escolhidos 7 diáconos. E uma dessas características é que eles fossem o que? Cheios do Espírito Santo de Deus. Isso está em Atos capítulo 6, versículo 33. Quantas vezes devemos perdoar, né? Pedro fez essa pergunta para Jesus 7 vezes e Jesus Cristo foi muito além, né? 70 vezes 7, né? Olha que coisa maravilhosa. Isso está em Mateus capítulo 18, versículo 21 ao versículo 22. As 7 igrejas e os 7 Espíritos de Deus. Isso está relatado em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, né? Que fala das 7 igrejas, né? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, fala as 7 estrelas e os 7 candeeiros. Diz assim, ó:
Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olha, legal, né? Agora, 7 anjos com 7 trombetas. Esse texto se encontra em Apocalipse capítulo 8, versículo 22. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. A Bíblia também fala em relação aos 7 trovões, né? Isso está onde? Em Apocalipse capítulo 10, versículo 4. A Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, fala os 7 espíritos de Deus. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 1, fala as 7 taças da ira de Deus, que são as 7 pragas que serão derramadas no tempo do fim. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 11, fala as 7 cartas, né? Jesus ele mandou escrever 7 cartas, cada uma para uma igreja, né? Diz assim, ó, dizendo, o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então cada igreja teve uma carta escrita para ela em particular, onde Deus ele dava, na maioria das vezes, um elogio, uma repreensão, e tem uma outra coisa que eu não estou lembrado agora. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, fala das 7 tochas, né? Em Apocalipse capítulo 5, versículo 1, fala dos 7 selos. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, fala de 7 chifres e de 7 olhos. Em Apocalipse capítulo 19, capítulo 17, versículo 9, fala de 7 cabeças, 7 montes e 7 reis. 7 foram os milagres feitos por Jesus em dia de sábado, né? O endemoniado na sinagoga de Cafarnaum, o homem da mão ressequida, a sogra de Pedro, a mulher encurvada, né? O hidrópico, o paralítico de Betesda, né? E o cego de nascença. Então, a Bíblia relata que foram 7 os milagres que Jesus Cristo fez no dia de sábado, propositalmente, porque ele queria ensinar que é lícito fazer bem no dia de sábado, né? Maria Madalena, isso está em Marcos capítulo 16, versículo 9, diz que Jesus Cristo, né, expulsou dela 7 demônios. Uma outra coisa em Mateus capítulo 15, versículo 36 e 37, fala: tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, né, do que sobrou, recolheram 7 cestos cheios. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 23, versículo de 13 a 33, fala de 7 ais. Se vocês puderem ler, né, ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E ele vira e mexe, ele repete essa palavra hipócritas, né? Ele diz assim, ó: ai de vós, guias de cegos. Ai de vós, escribas e fariseus, né? Porque dai o dízimo da hortelã e do coentro e do cominho, e tende negligenciado, né, os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Olha, muito lindo, né? Então, esses 7 ais que Jesus Cristo mencionou, ele está relatado no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 13. Tem um outro vídeo que eu vou postar para complementar esse daqui, que fala em relação à Terra, pela contagem bíblica, ela já ter passado 6.000 anos ou ela estar completando 6.000 anos. O porquê que isso é importante? Todos esses textos aqui foi mencionado que Deus ele trabalha muito com o número 7. Muito, mas muito, muito mesmo. E vocês viram dezenas e mais dezenas de passagens. Por que eu estou dizendo isso?
Nessa contagem da linha cronológica da Terra, é mostrado com muita precisão que praticamente nós estamos o quê? Já chegamos ou estamos chegando ao número 6.000. E nós sabemos que a palavra de Deus ela fala no livro de Apocalipse que nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos no céu. Esses 1000 anos seriam o quê? O 7º milênio, que seria o quê? O milênio do descanso, onde o povo de Deus estaria todo ele reunido no céu. Satanás estaria preso aqui na terra, acorrentado não com correntes, mas pelas circunstâncias, porque todos os ímpios, né, que estavam mortos continuaram mortos quando Jesus Cristo veio. E todos os ímpios que estavam vivos quando Jesus Cristo veio, pelo poder de sua glória, porque Jesus Cristo veio com poder e grande glória, morreram ao ver a face de Jesus Cristo. Tanto é que tem aquela passagem em Apocalipse que diz, né, aos montes e rochedo, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o quê? O seu dia. Entende? O porquê que eu quero dizer isso? Para nós vermos da brevidade da volta de Jesus Cristo. Todos os sinais concernentes à volta de Jesus Cristo estão se cumprindo. Falta muito poucos sinais a se cumprir. Um deles, que é o principal, é o que está escrito em Mateus 28. E será pregado o evangelho do mundo, em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. O porquê que eu estou dizendo isso para vocês? Na igreja que eu frequento, está tendo um revivamento muito forte, uma busca muito intensa pelo batismo do Espírito Santo. Tem um grupo que eu participo na madrugada, onde eles já estão se reunindo, né? Começou com essa pandemia, né? E eles já estão completando agora 1 ano, no mês de junho. E eles se reúnem toda quarta-feira. Toda quarta-feira não, todos os dias, às 4 horas da manhã, para clamar a Deus pelo batismo do Espírito Santo, para estudar os livros da palavra de Deus e para clamar pelo batismo do Espírito Santo. Toda terça-feira tem uma vigília que começa por volta de 1h30 da manhã a 2 horas da manhã e vai até às 7 horas da noite. Muito profundo. As pessoas estão clamando a Deus para que se cumpra a promessa do derramamento da chuva seródia. O apóstolo Pedro, ele relata no livro de Atos que o que aconteceu ali foi o que o profeta Joel havia profetizado, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu espírito sobre toda a carne, né? Os vossos velhos teriam visões, né? Coisas assim nesse sentido. E nesse mesmo livro, né, do profeta Joel, vem falando em relação a 2 chuvas, a chuva seródia e a chuva temporã. A chuva temporã era a chuva que caía para a semeadura, era a chuva que caía na terra para receber o quê? A palavra de Deus. E foi isso que aconteceu na época dos apóstolos, não é? A palavra de Deus, com o batismo do Espírito Santo, que a igreja foi revestida de poder. Por isso que a mulher de Apocalipse 12, né, versículo 1, ela é revestida do sol. Porque ela é revestida do poder que vem de Deus. Então ela recebeu o poder do Espírito Santo de Deus e é o Espírito Santo que convence. Tanto é, com uma pregação, 3.000 almas foram convertidas. E depois é mencionada uma outra pregação onde 5.000 almas foram convertidas. E quando essa mesma chuva cair agora no tempo do fim, a obra de Deus será finalizada pelo batismo do Espírito Santo. Você vê como é que a palavra de Deus ela irá adentrar em países comunistas, em países como a Coreia, em países onde há perseguição política, em países muçulmanos. Quantas e quantas histórias bíblicas eu ouço falar de pessoas que, ao aceitar o cristianismo, que eram muçulmanas, foram expulsas de casa. Perderam o marido e perderam os filhos, e o pior ainda, com o aval do Estado.
Então, como a palavra de Deus vai entrar nesses lugares? Com o derramamento do Espírito Santo nos mesmos moldes do Pentecoste. A igreja será revestida de poder e aí a palavra de Deus terá poder para penetrar nesses corações. Jesus está voltando. Queira você se ajuntar a esse povo para receber essa promessa e se preparar para as grandes coisas que hão de vir. Muito profundo, né? Esse vídeo ele já está ficando muito extenso, eu ainda tenho que colocar outro vídeo aqui, que é mais ou menos de 10 a 15 minutos, então infelizmente eu terei que encerrar. Então, que fique gravado em sua mente o quanto Deus ele trabalha com o número 7. E a Bíblia, pela contagem cronológica, diz que nós já estamos chegando ao número 6.000, ou nós já passamos do número 6.000. Tanto é que a parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, ela fala do atraso do noivo. A igreja saiu ao encontro, mas o noivo se atrasou. Então tudo condiz com o que está escrito na palavra de Deus. E o que me deixa mais maravilhado é que a Bíblia fala de um milênio que nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos. E durante esse reinado com Cristo nós iremos julgar. Julgar quem? Aqueles que não se salvaram. Comparando, verificando realmente a justiça de Deus. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao juízo de Deus, eu postei aqui num desses estudos sobre o juízo de Deus, as 3 fases do juízo. O juízo pré-advento, que Jesus Cristo ele tem que saber quem ele vai levar e quem ele vai deixar. Depois tem o juízo no milênio, aonde nós iremos julgar quem as pessoas que não se salvaram, ou seja, um juízo de comprovação, comprovando que aquelas pessoas rejeitaram a graça de Deus, e o juízo de execução. Após o milênio, quando a cidade santa descer, os ímpios eles vão sitiar a cidade, e aí a palavra de Deus fala que vai descer fogo dos céus e consumir a todos. E ali o pecado terá um ponto final. Nada disso de que o pecado é eterno, de que as pessoas ficarão no inferno queimando por toda a eternidade. A palavra de Deus, irmãos, fala que Deus é justo. E eu não vejo justiça nenhuma nisso. Uma pessoa que vive hoje de 15 a 20 anos, que é um traficante, que é um bandido, que matou pessoas, que fez coisas horríveis. Se Deus deixasse essas pessoas queimando a eternidade, olha, eu sei de uma coisa, mesmo a minha mente sendo pequenina, eu vejo que isso não tem nada de justiça nisso. Olha, imagine 100 anos sofrendo num lago de fogo e enxofre. Isso não existe, isso não tem base bíblica. É por isso que a tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14:6 fala de um evangelho eterno sendo pregado a todo mundo para restaurar essas verdades. E que Deus possa abençoar vocês a descobrirem estas verdades. Deus levantou uma igreja remanescente para restaurar essas verdades que foi lançada por terra pelo chifre pequeno, conforme eu mencionei no estudo número 6 anterior. Que Deus possa vos abençoar. Vamos falar com Deus. Santo Deus, amado Criador, louvado e engrandecido o teu nome. Pai querido, ao selecionar essa quantidade gigantesca de versículos comprovando que o Senhor trabalha com o número 7, que o que eu falei aqui possa trazer luz à mente dos teus servos, mas que seja feita a sua vontade acima de tudo, Pai querido. Porque o trabalho do Deus Espírito Santo é de convencer, e o meu é de falar. Então eu te agradeço por essa oportunidade, por esse privilégio, e eu peço que o Espírito Santo de Deus possa falar com a sua igreja. É o meu desejo, é o que eu te peço agora neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fiquem na paz, que o Senhor vos acompanhe. Eu vou colocar agora o vídeo que fala da linha cronológica da Terra, tá bom? Não deixe de acompanhar para que vocês possam realmente conferir o que eu estou falando baseado na palavra de Deus. Até o próximo estudo e que Deus vos abençoe. Vamos falar sobre a idade da Terra agora. Vamos lidar com vários eventos aqui, bem claros. Ó. Vamos fazer uma linha cronológica do tempo, tá legal? Primeira parte da criação até o dilúvio. Depois do dilúvio até Abraão, de Abraão até Moisés,
de Moisés até Salomão, de Salomão até o fim do Império do Sul, do Norte, aliás, Israel, depois do Império do Sul, Judá, depois do Império do Sul até Jesus, e depois Jesus até os dias de hoje. Vamos ver quantos anos tem a Terra, tá bom? É rápido, mas é legal. Quem quiser essa palestra, está lá no computador, traz um pendrive, tá? Pode analisar todos esses números aí com muita facilidade. Vamos começar com a primeira parte aqui. Gênesis até o dilúvio. Como fazer isso? Na sua casa, se tiver curiosidade, faça. Pega Gênesis capítulo 5 e vai somando a idade que cada pai se tornou pai do seu filho. Olha como é fácil. Ó. Adão, ele tinha 130 anos quando gerou a Sete. Morreu com 930 anos. Capítulo 5, verso 3, e depois, verso 5, ó, a idade que ele morreu. No capítulo 5, verso 6, Sete tinha 105 anos quando gerou a Enos, e morreu com 912. Enos tinha 90 quando gerou a Cainã, e morreu com 905 anos. Cainã gerou a Maalalel com 70 anos, e morreu com 910. Até que todo mundo morreu com mais de 900 anos. Agora vem o primeiro que não chegou a 900 aqui, né? Não chegou a 900, coitadinho. 5 anos antes de completar 900, ele morreu. Maalalel gerou a Jared com 65 anos. Jared gerou a Enoque com 162 anos. E aqui está o segundo homem, de acordo com a Bíblia, que mais viveu sobre a terra. Jared. Depois Enoque, que não morreu. Eu pergunto, qual a idade que Enoque tinha quando morreu? Alguns lá vão procurar na Bíblia, né? Vamos encurtar o nosso tempo hoje, que tem muita informação. Matusalém, com 65 anos, e foi para o céu. Matusalém, o homem que mais viveu sobre a terra, de acordo com a Bíblia, viveu 969 anos. Mas ele é o primeiro filho dele muito tarde, né, Matusalém? 187 anos. Tá? Muito bem. Lameque tinha 182 quando gerou a Noé, e Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Está lá, bem claro. Ao segundo mês de 17, do segundo mês dos 600 anos da vida de Noé, veio o dilúvio. Está lá, Gênesis capítulo 7, verso 11. Vamos somar isso aqui? Me ajudem os matemáticos? 130 com 105, 235. Com 90, com 70, 395. Com 65, 460. Com 162, 622. Com 65, 687. Com 187, 874. Eu pus em amarelo, você vai entender por que já já. Depois, mais 182, 1056. E depois mais 600, 1650 e... Você sabia que da criação até o dilúvio ocorreram 1656 anos? Nossa primeira parte, nossa viagem da criação até os dias de hoje para saber a idade da Terra. Quantos anos então? 1656. Agora a pergunta é, será que Lameque não morreu nas águas do dilúvio? Será que Matusalém não morreu nas águas do dilúvio? Como saber disso? Olha como é curioso. Uma curiosidade para você. Em que ano Lameque nasceu? Vamos ver? Ó, Lameque nasceu no ano 870. Muito bem. Aqui, ó, Lameque. Matusalém nasceu em que ano? 687, depois da... É só somar. 687 com 969 e 874 com 777. Vamos ver quanto dá isso? Olha só que legal. Opa, não está lá a soma? Que pena, acho que eu não pus aqui, mas vamos lá, vamos matar a curiosidade de vocês. 874 com 777, 1651. Quantos anos antes, então? 5 anos antes. Agora, olha que impressionante a Bíblia, gente. 687 mais 969, sabe quanto dá? 1656. Vou repetir. Quantos anos tinha Matusalém? 969. Morreu no ano de 1656. Foi o ano do dilúvio. Quem sabia disso aqui? Você já tinha ouvido, né, Fábio?
Matusalém morreu exatamente no ano do? Será que Matusalém morreu nas águas de luz e disse assim, Noé, eu não vou entrar, eu estou muito velhinho, deixa eu morrer do lado de fora? Não, gente. Eu vou dar uma informação muito bonita para vocês. Lá no capítulo único de Judas, no verso 14, diz o seguinte, que Enoque pregou dizendo que Jesus ia trazer juízo sobre a terra. E que juízo era esse? Qual o juízo que Enoque pregou? O dilúvio. E sabe qual o significado do nome de Matusalém em hebraico? Acadiano, que é o pai do hebraico? Quando morrer virá. Matusalém significa quando morrer virá. Virá o quê? O dilúvio. Ou seja, quem pregou sobre o dilúvio? Foi Noé? Somente? 120 anos? Não. 1000 anos antes. Enoque já pregava sobre o dilúvio e disse assim, sabe quando que vai acontecer? Sabe quando que o dilúvio vai acontecer? Quando o meu filho morrer. Matusalém morreu e veio o dilúvio. Mesmo assim, somente 8 pessoas entraram na arca. É muito, não é verdade? Bonito isso? Deus é organizado, não? Então, você pode pegar na Bíblia lá e fazer toda essa conta, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira parte está preenchida aqui, né? 1656 anos. Vamos para a segunda parte agora? Vamos ganhar tempo, né? Olha lá. 100, o mais velho, tinha 100 anos, gerou Arfaxade, Arfaxade com 35 gerou Selá, Selá com 30 gerou Eber. Percebam que as idades aqui já começam o quê? Cair, não é verdade? Por quê? Por causa daquela camada de gelo. A Terra começou a ter diferenças muito grandes climáticas. O homem passou a se alimentar daquilo que Deus disse para não se alimentar. Né? E assim foi. Uma degeneração total. Melhorou um pouco hoje. Há 100 anos atrás, tinha pessoas que morriam com 40 anos. Depois que inventaram a penicilina, né, que descobriram o fungo, aí as pessoas começaram a viver mais. A pessoa pegava uma gripe, uma infecção, morria. Hoje, nós temos a medicina avançada para isso. Somando tudo aqui, olha aqui, ó. Eber, 34, Pelec, 30, Reu, 32, Serug, 30, Naor, 29 e Terá, Abraão. Vocês sabem de onde veio o termo hebreu? Todo mundo pensa que é de Abraão, né? Mas não é. O termo hebreu veio de Eber. Ok? Eber. Os hebreus são filhos de Eber e não de Abraão. Tá bom? Não que não sejam, porque na linhagem, né? Ok? Somando tudo dá quantos anos? Vamos à segunda parte ali, ó. Dilúvio até Abraão? 390 anos. Vamos fazer a nossa soma aqui. Agora vamos ver o que a Bíblia fala. Gênesis capítulo 15, verso 13, e Êxodo 12, 40 diz o seguinte, que de Abraão até Moisés, até a saída do Egito, passou-se quantos anos? 400 anos. Mas esse texto ele é o quê? Apenas aproximado. O texto mais completo diz que é 430 anos. Então, vamos por ali? Ó, de 430 de Abraão até Moisés. Só que aqui nós temos um maior problema da cronologia, está aqui. Sabe por quê? Porque, curiosamente, de Abraão até José dá 215 anos, metade dos 430. A gente não sabe se está falando até o Egito, José, ou até a saída do Egito, depois que houve aquele faraó que não conheceu José. Então, nós chamamos de período inclusivo ou não. Aqui eu tenho ou 430 anos ou 430 mais 215. Tudo bem? É um problema aqui, eu vou tratar lá no final. Um detalhe importante. Lembra do faraó que não conheceu José? O nome dele era Amenhotep I. Quem quiser colocar nos filhos aí, é um bonito nome, tá bom? O nome da mulher dele era Mutnofrete. E a rainha, filha, que pegou Moisés nas margens do Rio Nilo, Hatshepsut. Uns nomes aí para vocês colecionarem, tá bom? Muito bem. Então aqui eu vou colocar 430, mas pode ser mais 215. Olha agora, a informação mais completa cronológica da Bíblia. 1 Reis capítulo 6, verso 1. Diz o seguinte: sucedeu, pois, que no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito,
No 4º ano do reinado de Salomão. Então, quanto tempo teve da saída do Egito até Salomão? 480 anos. De Salomão até o fim do Império de Israel, de acordo com a história bíblica, e agora nós temos um cronograma chamado Limu. O que é isso? Cada ano tinha um nome, não tinha um número. Hoje nós estamos em que ano agora? 2016. Naquela época era o ano de Constantino, o ano de José, o ano de Pedro. Foi somando esses anos todos, se sabe com clareza que do ano 970 antes de Cristo, que foi o ano, deixa eu voltar aqui, o ano que Salomão, foi o 4º ano de Salomão, 970 a.C., até o ano 722, nós temos o ano 200, nós temos 248 anos. Tá bom? O 4º ano de Salomão se deu no ano 970 antes de Cristo. Então nós temos aqui o período de 248 anos. Aí fica fácil, porque de 722 até 1586, nós temos 136 anos, da queda do reino do sul, do norte, até a queda do reino do sul. Lembra quando Nabucodonosor levou Daniel para a Babilônia? Estou falando da queda de Judá, e não da queda de Israel, que acontece no ano 722 pelos assírios. São ideias cronológicas, não posso detalhar muito para do tempo, tá bom? Mas até aí não tem nenhum problema. Então nós temos agora aqui o ano nós temos 136 anos. E do Império da Queda de Judá até Jesus, 586. Mas deixa eu colocar uma coisa importante aqui para vocês. Vocês acham que estamos no ano 2016 mesmo ou não? Não. Nós estamos atrasados pelo menos 5 anos, tá bom? Por que 5 anos? Porque Jesus nasceu pelo menos no ano -4 ou -5 antes de Cristo. Mas como assim? Sabe aquele Herodes que mandou matar as crianças? Ele morreu no ano 4 antes de Cristo. Teve um homem chamado Asher, que ele achou alguma coisa, né? O nome dele é sugestivo. Asher. Ele achou que Jesus nasceu no ano 0. Lá ele começou a contar, mas a contagem dele estava errada. E Jesus nasceu no ano -5 ou -6 antes de Cristo. Jesus morreu no ano 31. Se ele morreu no ano 31, 26 de abril do ano 31, foi o dia, mês e ano que Jesus morreu. 26 de abril do ano 31. 14 de Nissan do ano 31 se deu numa sexta-feira, no dia 26 de abril. Isso é arqueologia, isso é astronomia, tá certo? O que aconteceu? Jesus morreu com quantos anos? Com 33? Com 36 para 37 anos. Eu só falo a idade de Cristo, mas não tem fundamento isso. Alguma dúvida aqui? Choquei alguém? Não, né? Muito bem. Somando tudo isso, então, nós temos quantos anos? 5.945 anos. Se levarmos em conta que o período inclusivo não está o quê? Incluído. Se levarmos em conta que o período inclusivo está incluído, nós temos mais 215 anos, 6.100 e... Temos certeza que a Terra tem cerca de 6.000, de acordo com a palavra de Deus.